O que são mártires? Mártires são pessoas que deram a sua vida ou sofreram muito para defender a fé e o amor que elas têm por Deus e Jesus Cristo. A palavra mártir vem do grego martíria e significa testemunha. Sendo assim, um mártir para os cristãos significa aquele que testemunhou a sua fé do modo radical. O martírio acontece quando alguém está disposto a sofrer a violência ou mesmo deixar-se morrer pela fidelidade e por amor a Deus. Sangue e semente. Um dia depois de celebrar os santos apóstolos Pedro e Paulo, a igreja celebra os primeiros mártires da igreja, em Roma, em 30 de junho. Eles são conhecidos também como protomártires da igreja de Roma. Todos, inclusive Pedro e Paulo, foram vítimas da loucura do imperador romano Nero. É importante conhecer esta celebração, pois o sangue destes cristãos foi semente para novos, mais numerosos e mais numerosos cristãos. Mortandade de inocentes. A celebração nasceu por causa da grande quantidade de cristãos mortos pela loucura do imperador Nero. A perseguição de Nero começou logo depois do incêndio de Roma, ocorrido em 19 de julho de 64. A história conta que Nero fez com que a culpa da tragédia recaísse sobre os cristãos. Até então, eles eram bem tolerados em Roma, como também outras religiões. A partir deste momento, porém, passaram a ser odiados e terrivelmente perseguidos. Nero aproveitou essa onda a seu favor a perseguir e martirizar os cristãos. O princípio das perseguições. Naquele tempo, na cidade de Roma, a comunidade dos cristãos viviam pacificamente ao lado da comunidade judaica. Os cristãos ainda eram poucos conhecidos, por isso circulavam boatos e calúnias sobre eles. Nero estava sendo acusado de ser o causador do incêndio. Então, sabendo das calúnias que recaíam sobre os cristãos, jogou sobre eles a responsabilidade pelo incêndio da cidade. A partir deste momento, começou uma terrível perseguição anticristã, originada por Nero. Heróis da fé. A perseguição que aconteceu foi insana e sem justificativas. Começou no ano de 64 e se estendeu até o ano de 67. São Pedro foi morto sob as ordens de Nero. Porém, no local onde ele foi sepultado, foi construída a Basílica de São Pedro. São Paulo também foi morto sob as ordens de Nero. Não se sabe o número exato de cristãos martirizados por Nero, mas sabe-se que foram muitos. Por isso, a igreja reserva o dia 30 de junho para celebrar estes heróis da fé, que regem Jesus Cristo, mesmo diante das torturas e da morte. Semente. A perseguição de Nero chegou a tal ponto, porém, que os próprios cidadãos romanos não a suportavam mais. Tamanha injustiça, a crueldade e a banalidade com que os cristãos eram mortos. Adultos eram banhados de piche e queimados com tochas humanas. Crianças eram jogadas às feras famintas e estraçalhadas por elas. Assim, o ódio do povo contra os cristãos se transformou em pena e solidariedade. Efeito contrário.
É incrível como a perseguição contra os cristãos só fez o cristianismo crescer no Império Romano. Apesar de toda a crueldade com que eram perseguidos, torturados e mortos, o número de cristãos só crescia. Todos se impressionavam com o testemunho de fé dos seguidores de Cristo. Eles preferiam morrer a renegarem seu Senhor. Esse testemunho sacudiu o povo romano. A fé numa vida eterna junto de Deus era uma novidade tremenda e poderosa que iluminou a vida de muitos, bem como a caridade, o amor e o perdão ensinados pelos cristãos. Por tudo isso, o sangue dos mártires se tornou semente de novos cristãos.